Bom, queridos, como eu estava dizendo, Lucas 24, vamos meditar um pouquinho, versículo 13, onde vai se contar uma história aqui, que vocês já conhecem, mas eu vou ler de novo, porque eu sou um cara de desafios. Diz assim, ó: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, 11 quilômetros e alguma coisa, quase isso. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides falando, tratando, à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu, dizendo: tu és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E eles perguntou, Jesus perguntou: quais ocorrências, querido? Eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão poderoso, profeta poderoso, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Ele está se referindo a Pedro e João. Foram ao sepulcro, verificaram exatamente o que as mulheres disseram, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó, necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, todo o Antigo Testamento hoje, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu o pão. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, Pedro, Então os dois contaram o que lhes ocorrera no caminho e como fora por ele reconhecido no partido. Amém? Amém? Amém. Que passagem maravilhosa, não é não? É uma bênção, não é? Você ter assim acesso à Bíblia e essa liberdade é bom demais. Bom, queridos, antes de nós irmos fazer qualquer aplicação do texto, é necessário que você tenha uma compreensão mais ampla, vamos dizer assim, a respeito de algumas coisas que eu anotei aqui e passo a dizer. Veja bem, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre Emaús. Tem várias localidades com esse nome, Emaús, tá? Mas lá em Israel, mas é o seguinte: desde os tempos cruzados, lembra? Tem até filmes sobre essa época, os cruzados, que iam lutar em nome de Deus, matando em nome do Senhor, aleluia, aquelas guerras dos cruzados. Desde aquelas épocas, o local que era reconhecido como Emaús
esse Emaús, dessa história, era Cubeira. Fica a 11 quilômetros, 11 quilômetros e poucos de Jerusalém, conforme o texto diz. Tá? E numa estrada romana, Roma tem esse privilégio, né? Quando chegávamos, os soldados iam fazendo esses calçamentos que hoje nós vemos aqui, depois de milhares de anos, depois de séculos, né? Não milhares. Depois de séculos, os romanos já faziam de forma mais excelente que a nossa. Porque a forma como nós fazemos, quase todo mundo tem que fazer reparos, né? Eles faziam aí, eles fizeram ter calçamento feito até hoje. Tá bom? Então, tem uma estrada romana a noroeste de Jerusalém, e Flávio José escreve, é um historiador, né, israelita. Ele escreve que na época dos Macabeus, quem já ouviu falar dos Macabeus? Tinha um destacamento de soldados de Roma ali, nesse local aqui, nesse local chamado Emaús. Era bem conhecido, era bem destacado, mas na época da revolta dos Macabeus, Roma destruiu aqui e passou a ser realmente reconhecido como uma coisa assim bem simplória, uma vila. Foi reduzido a uma vila. Amém? Emaús é uma palavra do aramaico, né, do grego, do literário. O hebraico é Emeus, né, que significa, tem um significado incerto. Mas quando nós passamos a pegar a palavra no grego, quer dizer só isso, uma fonte termal, ou um riacho quente, ou banhos quentes. Emaús quer dizer isso. Amém? No aramaico, então, a gente não sabe o significado correto. Quando translitera, cuidado com esse negócio de transliteração, fica meio esquisito, tá? Porque, por exemplo, Adassa, minha filha, Emanuel, Adassa. Adassa é o nome persa, que é a tradução de Esther. Você sabia disso? Pois é, só que Esther está estrela, uma estrela do céu, estrela. E Adassa, no persa, quer dizer murta. E o que é murta? É uma florzinha que parece uma estrela. Então, Esther é uma estrela do céu, Adassa é uma estrela da terra, forma de fogo, ok? Como a bênção de Deus era para Abraão, né? As estrelas do céu, da praia. Então, vocês entendem? A transliteração pode alterar alguma coisa, mas quando translitera do aramaico, que era a língua que Jesus falava, o grego, quer dizer só isso: um banho quente, um riacho quente. Talvez você não ache, por exemplo, o rio ali da barragem quente, mas sabe por que você não acha o rio lá quente, a água quente? Porque você nunca foi tomar banho em qualquer lugar, em Minas Gerais, em qualquer época do ano, principalmente em julho. Em julho não dá nem para você respirar fora de casa, você sentir calafrio, arrepio e vontade de voltar para dentro. Dá 6 graus, vocês, no local onde nós estamos assim. Então, no momento mais quente do ano, lá, no momento mais quente, eu me atrevi a ir para uma piscina e ter um mergulho, eu pensei que eu estava morrendo, a água gelada. Me deu umas coisas assim, como se tivesse um formigueiro na minha pele. Eu atravessei a piscina. Fiz igual a piscina de Alberto, aquele pequenininho Alberto. E lá era uma piscina olímpica, vamos dizer assim. Eu mergulhei e saí do outro lado procurando chuveiro para ver se tinha uma água quente, chuveiro quente, porque eu achei que eu estava tendo um choque térmico, eu vou morrer. De tão gelado que é a água lá. O local onde a gente estava, quando é época fria, se você deixar a mangueira, né? Aquela mangueira de vidro ligada, no outro dia está tudo gelado, fica só, você pode bater a mangueira e está dura, de pedra. Então, essas águas nossas aqui são águas quentes. Lá não é água morna, água quente. No Goiás, a gente trabalhou com missionários, em um local chamado Banguei, lembra? Eles chamavam de rio quente, igual da barragem, diferente das águas de Minas. Então era isso, Emaús era isso aí, ok? Sim, como eu disse, o José falou desse destacamento lá, né, na época dos Macabeus, ou Asmoneus. Você depois estuda a história dos Macabeus, com uma revolta que aconteceu, é história intertestamentária. Algumas Bíblias, entre o Novo e o Velho Testamento, tem umas folhas em branco. Antigamente, as Bíblias vinham com 4 folhas, né, página, 4 folhas em branco, representando os 400 anos que
a história, né, de Israel ficou sem profecia, sem revelação, sem nada de Deus. Nessa época, né, já para chegar Jesus ali, foi a época que aconteceu a volta dos Macabeus, amém? Antes dos romanos tomarem, né, tudo, vamos dizer assim, seriam os donos do império, eram os gregos que estavam no comando. Nessa época, mais ou menos, que eles imundiçaram o tempo lá, e aí os Macabeus se revoltaram, foi aquela coisa, foram destruídos depois, amém? Quem sobrou dos Macabeus foi o Herodes, né? O Herodes e a esposa dele, Mariana, que ele amava muito, mas ela era descendente dos Macabeus, por isso ele matou os 2 filhos que tinham com ela, porque não queria que os Macabeus voltassem a ter lugar do governo. Bom, eu quero que vocês entendam o que é Emaús. Imagine que eu sou Jerusalém, tá? Aí quando você olha para mim, se você for olhar os 4 pontos cardeais, norte, sul, para você onde é que está o leste? Isso, e oeste? Pronto, eu sou Jerusalém. E para cá, ó, a 12 quilômetros está Emaús. Ok? Dá para você entender mais ou menos o que é 12 quilômetros? 12 quilômetros. E o mesmo tabuleiro. Ok. Eu quero fazer um parênteses aqui a respeito da questão de Jesus ter ido aparecer para esses 2. Vocês não acham estranho? Porque, primeiro, se você pegar a Bíblia cronológica, se você for olhar a cronologia dos acontecimentos do dia da ressurreição, eu não vou entrar no mérito aqui, foi sábado, foi sábado, mas tudo bem. Tanto é que eles estavam nisso. Mas o que acontece é que, Jesus passou 3 anos e meio com aquela turma. A lógica humana é o seguinte: eu ressuscitei o meu grupo predileto com o qual eu mantive comunhão íntima, próxima, convivi, comi, dormi, acordei, caminhei com eles. Eles viram os meus milagres, meu poder. Meu grupo de amados está com medo, trancado dentro de casa. Não seria, a lógica humana não diz que Jesus deveria ir imediatamente na casa onde eles estavam? A lógica humana é essa, né? Porque até nessa hora a gente quer dizer como é que Deus tem que fazer as coisas. Nós somos assim. A nossa forma de raciocinar, com o nosso politicamente correto, a gente às vezes quer colocar Deus numa caixinha e dizer como é que ele tem que fazer as coisas. A lógica é essa. Ele deveria ter saído do sepulcro, porque ele lá no meio dizer: estou aqui, cara, ressuscitei. Não foi assim que aconteceu, não. Vou passar aqui a narrativa. Primeiro as mulheres foram no sepulcro, ok? Elas foram no meio de madrugada. Chegaram na pedra, estava removida, um anjão sentou em cima e disse: não está aqui não. E outra narrativa dizia: o que vocês estão procurando entre os mortos, aquele que está vivo? Elas se assustaram com aquilo, os guardas se assustaram. Aí foi cada um para um lado, né? Os guardas saíram para ir falar com os seus mandantes. Dizer: rapaz, vamos inventar uma mentira aí, porque senão a cabeça de vocês vai rolar. Eram soldados romanos, espalharam em uma missão. Inventar uma mentira aí que a gente vai argumentar para vocês, isso religiosos, né? Digam que vocês estavam dormindo, eles vieram pegar o corpo. Porque eles chegaram com os sacerdotes. Os sacerdotes fazem parte da seita dos saduceus, tá ok? Saduceu não crê em ressurreição, não crê em anjo, não crê em nada disso. Quem crê nisso é fariseu. Paulo era fariseu, líder de fariseu. Saduceu não crê nisso. E eles foram com essa conversa. Ei, olha, seguinte, a gente estava lá tudo de boa, o anjo veio, aquela aparência de relâmpago, a gente ficou aterrorizado e saiu correndo. Certo? As mulheres saíram e foram contar a quem? Aos apóstolos, porque estavam aterrorizados com a mensagem do anjo. Outra versão diz 2 anjos. Ok? Eu gosto da que fala de um anjo. Eu gosto também da que fala de isso. Bom, as mulheres chegaram lá para conversar com Pedro e os outros. Alguém muito enxerido no meio dos 11, eu próximos. Fumou nada não, Maria? Você está toda? Está noiada? Que história é essa? Tipo, ninguém acreditou nelas. Ninguém acreditou. Tá? Mais ou menos isso. Enquanto estava ocorrendo nessa parte aqui da história, os guardas estão com os sacerdotes, as mulheres estão com os apóstolos,
Pedro e João cogitando: vamos no templo, ou no sepulcro. Saíram os dois correndo, pega, né? Pedro chegou primeiro, ou foi João que chegou primeiro? João chegou primeiro, Pedro chegou primeiro, mas passou de trouxe. Esse negócio eu vou me contaminar, quero saber se Jesus saiu ou não está. E olhou, mas só encontrou os lençóis, tá bom? No decorrer da história. Porém, antes de Pedro sair correndo e chegar ao sepulcro, Jesus aparece para quem? Maria de Magdala. Magdalena, que o nome próprio é o nome da cidade, Magdala. Maria de Magdala. Como Talita, a gente coloca o nome de Talita. Talita quer dizer menino, porque Jesus diz: menino, eu lhe mando, levanta. Talita é isso, menina, eu te mando, levanta. Amém? João Batista virou nome próprio. Batista não é uma função, né? Batizador. Bom, vamos para o que interessa. Presta atenção, hein? Essa é a ordem dos acontecimentos. Aí Jesus pergunta, fala com Maria, ela não reconhece ele, ok? Não reconhece. Primeiro que viu Jesus, depois da ressurreição, não reconheceu. Depois da ressurreição, Jesus não foi reconhecido por ninguém. Eu acho que é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu não conheço, daqui por diante não conheço ninguém, nem nada, exceto Jesus e esse crucificado. Amém? Porque ele não tem como conhecer mais Jesus conforme o corpo físico que ele tinha. O corpo que ele está possuindo agora é um corpo 2.0. É um corpo glorificado, transformado, perfeito. Amém, queridos? Amém? Amém? Maria não conheceu. E ficou: onde é que você colocou ele? Tinha que almoçar o corpo dele. Aquela, né, valorização do corpo. Aí quando ele chama ela pelo nome Maria, aí Maria não legal não. Lamento você que coloca o nome de sua filha Maria. Maria vem de Miriam, Marão, Margosa, viu? É a mesma raiz. Mas é costume na cultura, né? A gente tem coragem de colocar Maria da Cruz. A Margosa da Cruz. Irmãos, é muito difícil a cultura, a gente ser levado pela cultura sem conhecimento nenhum. Eu tenho coragem de colocar um desse no filho de jeito nenhum. Bom, meus amados, o que acontece? Aí Jesus vai e fala com ela: Maria, é o seguinte, querido, não me detenha. Eu não vem para cá, não. Eu ainda não subi, ainda não tive um pai, não te achei que só. Vá lá e diga para eles que eu vou encontrar eles onde? Lá na Galiléia. Amém? Maria vai e reforça. Chega lá e diz: eis, ele falou que vai encontrar vocês na Galiléia. Nesse momento, Pedro entendeu a história, porque ele tinha negado a Jesus, né? Ele foi na Galiléia, eles foram chamados. Então, Pedro e João saem correndo. Tá bom? Depois disso aí, é que Jesus aparece. Depois de ser que Jesus aparece entre os dois que vão para Emaús, né? Estão indo para Emaús, certo? Estão indo para Emaús. E só depois de aparecer para esses dois, Jesus vai aparecer para os 11. E Jesus só apareceu por causa da insistência deles em não crer. Jesus só teve que ir lá porque eles só acreditavam que Jesus estava vivo. Queriam encontrar com eles na Galiléia se o próprio Jesus aparecesse. Tá bom? Entende por que eles estavam juntos? Era sábado, viu? Estavam lá, reunidos lá, não estavam comemorando nada, por quê? Eles gostavam de lá deles. Aí você já sabe a história. Uma semana depois, ele aparece de novo para poder dar uma moralzinha para Tomé. Ou seja, uma semana depois, eles ainda não tinham ido para a Galiléia. Quem está entendendo? Rapaz, é muito sério isso. Tardio para crer, tardio para se perguntar e fazer o que Jesus quer que seja feito. Amém, queridos? Mas por que Jesus priorizou? Os outros encontros que tiveram com Jesus foram as pessoas que se achegaram a ele, sim ou não? Mas por que Jesus priorizou? Ele disse: olha, a primeira coisa que eu vou fazer depois que ressuscitar é ir atrás desses dois caras que estão indo para Emaús.
Por que ele não acompanhou, por exemplo, dois que estavam indo para Siló, é norte, para Hebron, é sul, para Jericó, é leste? Não, eu quero procurar os caras que estão indo para o oeste aqui, ó. Para o oeste. Eu quero procurar eles. Amém? Vamos lá. Bom, ele foi pessoalmente falar com esses dois, primeiro porque eles dois estavam equivocados, né? Você vê que a visão deles a respeito de Jesus era equivocada. Eles achavam que Jesus era um profeta poderoso. Jesus é um profeta poderoso? Quem é Jesus? As pessoas falam muito sobre Pedro ter feito aquela declaração. Você sabe quem foi a primeira pessoa que declarou que Jesus era filho de Deus? Natanael, né? Parece a história quase nunca. Natanael. Lembra quando Jesus chega e fala para ele: esse aí não sai que não há dor. Aí ele: você não quer assim? Aí eu te vi quando você estava embaixo da figueira. Nossa, como Felipe te chamar. Deus, Senhor, meu Deus, tu és o Cristo. Ah, meninos, você está assim porque eu digo que eu vi você debaixo da figueira. Você vai ver coisa muito maior. Tenha calma aí, vamos devagar. Amém? Bom, vamos lá. Eu sei, eu acho que Jesus não queria ir imediatamente falar com os 11 e só queria falar com eles na Galileia, porque foi exatamente lá que Jesus chamou Pedro, ou vamos dizer assim, o embrião desse grupo de 12. Porque, segundo o Evangelho de João, que era seguidor de João o Batista, João e André, quando viram João Batista dizer: esse é o poder de Deus, eles chegaram para Jesus e disseram: a bênção de João, estão indo atrás do cordeiro, tchau. Foram atrás de Jesus. Jesus vira e diz: o que vocês querem? Eu quero saber onde é que você está hospedado. Queremos saber. Venha, veja. Pronto, nunca mais pararam de seguir Jesus. Aí André chega para Pedro e diz: achamos o mestre, o Messias. Entendeu? E João chamou o Tiago. Aí o André foi futido, chamou Pedro, depois chamou Felipe, aí chamou Natanael, esse motivo. Mas eles estavam onde? Na Galileia. A confirmação do chamado de Pedro foi naquela pesca maravilhosa. Naquele dia que ele estava transtornado pelo fato de ter pescado a noite todinha e não ter pego nada. Aí assim, uma coisa está ruim, você pensa, não pode ficar pior, ficou pior. Jesus chegou de dia, num lugar raso, e diz: ei, eu sei que vocês estão lavando essas redes, eu sei que você é trabalhoso, mas arreda o barco, vá mais ou menos ali para frente e solta as redes. Aí Pedro, né, transformou no Shirai, Pendé, Shirai, alguma coisa. Passamos a noite inteira pescando, não foi na beirada, foi lá em alto mar, não pegando coisa nenhuma. Mas sobre a sua palavra, eu vou fazer. Eu acho que ele estava pensando assim: só porque meu irmão aqui disse que você é o Messias, eu quero ver se você é o Messias mesmo, eu vou fazer. Aí quando bate aquela dúvida, a gente diz: mas se não der nada, seria bom se eu me ajudar, no parceiro, dar um trabalho melhor, né? Pronto, foi ali que o mestre chamou a quem? Isso daqui para frente, você vai ser pescador de homens. Aí, aqui no final da história, ele tinha acabado de negar Jesus. Jesus tinha que fazer o rechamado de Pedro, no mesmo lugar, da mesma forma. Amém? Então, quando Jesus consegue fazer eles entenderem que o lugar do encontro deles não é em Jerusalém, é na Galileia, eles vão para lá. Quando chegam lá, Pedro esperando Jesus deu aquele chá de espera aí, né? Banho-maria de Pedro. Aí Pedro disse: quer saber? Eu vou pescar. Seria o Eliseu: você quer saber? Eu vou pegar meus bois e vou trabalhar um pouquinho ali quando ele chega. Se Eliseu tivesse deixado os bois dele vivos, bom, Pedro não furou os barcos, não, porque por respeito à família, né? Os outros parentes que trabalharam na cooperativa de pescadores. Bom, ele disse: eu vou pescar, e aí outros 6 disseram: nós vamos também, Pedro. Tá bom? Principal, o grupo principal, os primeiros disseram: nós vamos também, vamos embora.
O dia 7 está ali. Pedro mais 6. Aí Jesus vai na praia. Conversa de novo, né? A conversa de novo. Pegaram alguma coisa aí para comer? Não! Lembra dessa história? Jesus já estava com o peixe assado lá. Jesus sem anzol, sem rede, sem coisa nenhuma. Estava com o peixe assado lá fora. É um negócio muito artista. Eu gosto de Jesus por causa disso. Amém? Pega peixe sem anzol, sem nada. Vem cá, peixinho. Estou com fome, cara. Precisa ordenar as pedras que transformam em pão, mas se tiver um propósito, vem cá, peixe. Tratou o peixe, estava assado. Vem cá, vem comer. João reconhece Jesus. Pedro, o cara que está falando lá é o mestre. Pronto, Pedro vai, se veste, se lança na água, vai nadando até chegar lá. Pedro deixou. A gente já sabe essa história, sim ou não? Então o encontro de Jesus com os 12, ou com os 11, melhor dizendo, tinha que ser onde? Onde? Na Galileia, lá no norte. Lá no norte. Sereis meus testemunhos onde? Jerusalém, Judéia, Galileia, confins da terra. Amém? 12 é governo. Governo de igreja tem que ser tratado assim. É chamado, fez aliança ali. Porém, por que Jesus prioriza 2 e não os 12? Não, o Paulo não estava ali no meio, mas na dimensão do Espírito já estava. Porque foi a escolha de Jesus, embora fosse o filho do Satanás, ainda se comportava como filho do diabo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque Jesus foi atrás de 2 e não de 12, de 11. Pronto. Por que Jesus fez isso? Pronto. Espera aí que eu chego lá. Irmãos, eu acho que Jesus queria passar a dica para todos nós, para nos ensinar um princípio aqui. O primeiro princípio que ele nos ensina hoje é que não existe governo de igreja onde não há igreja de verdade. Aqueles 11 eram governo, porque 12 é número de governo. Estava faltando um, foi o traidor. 12 é número de, diga, governo. Não existe governo de igreja onde não há igreja. E o que é ser igreja? Ser igreja é parar de querer ser super alguma coisa, ser verdade, ser girar, ser assim, perder o artista e tal, e aprender que a gente só é igreja quando a gente anda junto. Quem se isola não pode se tornar igreja nunca. Quem está entendendo? Eu estava falando com os nossos amados hoje de manhã, que os homens, para não obedecerem literalmente as ordens que o Senhor nos dá, modificam as ordens conforme o entendimento que eles querem. Por exemplo, quais são os mandamentos do Senhor para a igreja? Ceia e batismo. Ora, deixa eu explicar para vocês. O batismo, a forma como é colocado, o batismo é uma ordem para a igreja. Espera aí, a ordem é fazer o quê? Indo fazer? Discípulo. Batizar é só a forma como eu vou fazer discípulo. Porque o batismo em si não é nada. É que eu tirei algo do contexto aqui. Uma ordem batizar. Não. Ele disse indo fazer discípulo. Como? Batizando, depois vem ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E quanto a ceia, é comunhão, é andar junto, é ter intimidade, é estar aliado, é pensar. Amém? Sem esse sentido, sem isso não tem sentido. O batismo não tem sentido. Você pode batizar 3.000 pessoas de uma vez, como Pedro fez. Não tem sentido se você não entender que o batismo é uma forma de você fazer discípulo. Amém? Pronto. Voltei agora para mim, porque eu saí um pouco aqui do extremo. Você só é igreja quando você está com alguém. Você está aliado, aliançado com alguém, dentro de um propósito. E esse não é um propósito comum qualquer. É um propósito especial de ser de Deus, de viver segundo Deus.
Sabe, quando duas pessoas dizem que nós vamos seguir a Jesus, ainda que tirem nossas cabeças fora. Nós vamos segui-lo, ainda que arranquem tudo que nós temos, ainda que tirem nossas roupas, nossa casa, nosso tudo. É aí quando você é igreja. Por quê? Porque Jesus falou que onde dois ou mais, né, estiverem reunidos, certo? Ali eu estarei. Não é isso que Jesus fala? Sim ou não? Quem está entendendo? Bom, quero que vocês entendam outra coisa. Quando tiverem dois ou mais reunidos, a questão é a seguinte: você só se une com alguém quando você já está unido. Você não vai sentar para conversar com ninguém e você não tem alguma coisa para resolver. Você só senta na mesa com alguém porque você já tem uma aliança, um contrato, um vínculo, alguma coisa. Então, o entendimento de onde dois ou mais estiverem reunidos é o entendimento discipulado. Quando vocês estiverem dois juntos, eu vou estar no meio deles. É essa mensagem que ele está querendo passar. Ele ressuscitou. A primeira coisa que ele vai passar para nós é: ei, eu vou ensinar para vocês o que é a igreja. O teólogo, PhD em teologia, que vive sozinho, ele entende muito de palavra, ele ensina muita gente, mas eu desconfio que ele possa se perder. Porque não é igreja. Ele não tem discípulo. Ele não faz discípulo, ele não é discipulado por ninguém. Quem está entendendo? Amém. Isso é tão importante, irmãos. Quando eu cheguei na igreja lá, na nossa igreja mãe, eu era doido. Quando eu me conheci, eu era doido, mais doido mesmo. Não era só Natan, não. Natan é de Fortaleza. Natan no filho, quem já ouviu falar aí. Eu era doido. Natan gostava da música do Raul. Eu era cover do Raul. Eu conheço tudo. Por que eu me afinei com Natan, filho? As letras, as coisas que ele fala, eu conheci tudo. Presta atenção. Quando eu fui para Brasília, na casa do meu tio, as poucas roupas que eu tinha, eu tirei, coloquei livro, coloquei outras coisas que eu achava importante numa única bolsa que a minha mãe pegou, não sei por que não era dela, para ele levar. Peguei um computador do meu irmão que era ver ele, era até que eu quebrava para mim, e fui com duas roupas, fui embora. Violão, duas roupas, livros. No meio do caminho apareceu um doido lá que deixava o ônibus, ele perdeu o ônibus dele. Eu fui tentar acolher, acabei dele dando alguma toalha, alguma coisa que tinha lá que ele precisava. Cheguei, zero. Só a cara e a coragem da casa dele. Quando eu comecei na igreja, quem sabe o que é contudo? Policial contudo. Aquela bola que vem assim. Eu usei tanto aquela bola, correndo meus afazeres para sobreviver, para conseguir serviço, que ela foi se rasgando, se deteriorando. E aí ela começava a arrancar os pelos da minha canela. Eu achava muito nojento, porque os buracos feriam. Não tinha meia vez. O que acontece? Eu comecei a cortar o cano, né? Foi rebaixando. Chegou igual esse tamanho, mulheroso, que tamanho assim, grande, né? E aí, quando eu vi que eu andava, me esticava assim, sentado no pé, quando eu colocava aqui, esse negócio aqui, como é que chama? Calcanhar. Quando eu colocava o calcanhar, às vezes o calcanhar ficava fora. Aí eu vou acabar quebrando meus pés com esse negócio, aí fui arrancar o salto, o meio do salto, para não dar problema. O que acontece? Eu não sabia que aquele troço tem uns grampos, umas coisas que ele não tem que arranque de lá. Aí piorou muito o meu caso, porque além de ser um tamanho de mulher, eu cortei assim, fiz um negócio estranho. Aí eu chegava na igreja com o meu calcanhar todo furado, eu ia andando e o negócio ia furando. Estava quase para começar a dar assim, a única roupa e um calçado que eu tinha. Pastor Clóvis, o primeiro que viu aquela marmota, para mim disse: vem cá, meu filho. Aí me chamou assim, foi lá num gabinete, né? Olha esse cara para você. Deu uma rotina, menino, de primeira. Oh, meu Deus, a primeira alegria grande que eu recebi de paz, não. Ele me deu uma pontinha, quando eu coloquei meu pé, eu disse: meu Deus, isso é muito bom. Me livrei de uma desgraça grande. Irmãos, andar junto é ter o seu olhar aberto sobre a necessidade de quem está ali. Mas à distância não tem como você ser igreja. Sabe aquela história de Jesus dizer: ei, vá aprender
o que quer dizer misericórdia? Perdão, sacrifício. É você andar com alguém que precisa andar com o Senhor, mas está cheio de confusão na cabeça, porque você está tentando de todas as formas conhecer Deus, e não tem um filho de Deus para estender a mão, mas ei, eu estou vendo a sua necessidade. Você está entendendo? Porque assim, é bom quando você diz assim: ei, Deus viu a minha necessidade. Toda vez que Deus vê a sua necessidade, Ele vê através de alguém. Toda vez que Deus quer te abençoar, Ele te abençoa através de alguém. Amém? Amém? E se nós não tivermos como andar perto, nós não vamos entender a necessidade de ninguém, não vamos poder exercer misericórdia para com ninguém. Vai ficar só aquele religioso puro e simples. A teoria excelente, na prática uma miséria. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Quantas vezes eu chegava no culto tremendo, era fome mesmo, não tinha comido nada, passava o dia todo tomando água no posto de gasolina, dando, às vezes correndo a pé 15 quilômetros para poupar o vale do transporte. Deus estava vendo. Sabe quando é que Deus tem que fazer milagre grande? É quando Ele não vê através de mim, é quando Ele não vê através de você. É quando Ele não consegue mover o coração de nenhum dos filhos dele, para que os olhos dos filhos dele sejam abertos sobre a necessidade de quem está chegando. Irmãos, eu passei por coisas que eu não gosto de contar para as pessoas, que é uma coisa tão pessoal, e para mim foi tão vergonhoso, mas foi tão glorioso, que eu podia assim, até tipo assim, cara, não faz, eu vou contar uma coisa dessas, as pessoas vão vir, vão desconsiderar, mas assim, olha, só para você entender, até a terra, o meu barraco, o meu buraco de rato, onde eu morava, o Senhor protegeu para mim, porque os filhos dele, que amam ele, que amam a obra dele, que confessam o nome dele, que vivem com ele, não conseguiram olhar de perto para a minha necessidade. É legal ver Deus fazer milagres extraordinários, mas você acha que está no coração de Deus me pôr uma prova tão terrível? Será que a igreja não é para isso? Para que alguém veja: meu irmão não está trabalhando feito maluco, não está tendo que pagar o aluguel da favela lá do buraco lá onde ele está. Eu vou ajudar, porque eu posso. Amém? Deus teve que me dar. Eu nunca peguei dinheiro. Era na época, não era real ainda não. Não era real. 1993. Eu nunca peguei, nunca mais na minha vida, com 52 anos, nunca peguei células tão novas, parecia que tinham se fabricadas ali, estava cheio de tinta fresca. Vendo, eu estava chorando, compulsivamente, na raiz de uma árvore, porque os ônibus só passam 40 minutos lá em Brasília, e é organizado. Se você não estiver lá, por exemplo, entrou, encheu, você fica próximo, fica na fila, entendeu? Não vai esse negócio de lotação, não é Rio de Janeiro, não é Brasil. Pelo menos era na época que a gente morava lá. Você fica próximo. E aí eu sabia que o próximo dia, daqui a 45 minutos, fui chorar. Porque eu estava indo para casa, sem dinheiro para comer, numa época que a gente dividia uma sardinha em 2 refeições. Numa época que a gente tinha que comer farinha com açúcar para acalmar a fome, senão não conseguia dormir. Foi nessa época que eu comecei a buscar a Deus. Ele não era injusto. Ele estava vendo, mas ele queria ver através de alguém. Será que estamos com os nossos olhos fechados, Deus? Ou será que estamos andando muito distante daqueles que precisam de nós? Será que estamos andando só em redor daquilo que é propriamente nosso, sem abrir os olhos sobre a necessidade daquele que é discípulo, que o Senhor está colocando na sua frente para você ajudar ele a andar? Sabe, irmãos? Quando a pessoa chega na igreja é porque ela está indo buscar a Deus. Isso aqui não é um centro de banda não, irmãos. Isso é uma igreja. Quando a pessoa chega na igreja, presta atenção no que eu vou dizer, ela já bateu tudo quanto era canto para ir. Quando a pessoa chega na igreja, geralmente é assim, olha, é a única opção que eu tenho.
Aí ela chega com vontade, eu preciso ouvir Deus, eu preciso que Deus me veja, eu preciso que Deus resolva, mas não tem alguém para andar junto. O primeiro sinal que Jesus está dando para a igreja é: a igreja é o seguinte, é 2 ou mais. E é 2 ou mais se importando com as coisas do reino, se importando comigo, se importando com o reino. Amém? Amém. Quem compreende isso, dá glória a Deus. Glória a Deus. Jesus manifestou para aqueles 2 em outra forma. Diz Marcos 16:12. Depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Eram esses 2. Jesus se manifestou de outra forma. Ou seja, ele não tinha mais uma forma estática assim. Tipo assim, ele poderia aparecer, por exemplo, eu creio. Jesus poderia aparecer até na forma de véu. Ia ser estranho demais, mas ele podia, porque de outra forma. Está dizendo que outra forma? Não é a forma que Maria Madalena viu. Ora, Maria Madalena viu uma forma que não era a que ele tinha antes de morrer e ressuscitar. E agora, lá para os 2 que estão indo para Emaús, ele aparece em outra forma. Lá na Galileia, em outra forma. Só foi reconhecido pelo que ele disse. João, que era próximo dele, eu acho que legal, João. Meus discípulos têm a liberdade de falar umas coisas ali que eles vão lá dele, né? O João ele era muito próximo de Jesus, sentia todos os odores dele. Então, João sabia até a forma de Jesus se expressar. Quando João ouvia, ele disse: Jesus é o mestre. Foi pela forma de falar. Amém? Amém. Bom, queridos, então, por que Jesus vai atrás desses 2? É só porque, peraí, não, é porque realmente só faz essa igreja quando tem 2 ou mais? Não. Presta atenção no que eu vou dizer só uma vez. Estude geografia bíblica, porque estudando geografia bíblica, os atos mais esquisitos que Jesus tem, para os quais você não tem resposta, você encontra na geografia bíblica. Por exemplo, quem é que sabe aqui por que loucura era aquela de Jesus ficar no Getsemane, dormindo na frente do templo? Ele tinha 1,5 km a casa do Lázaro. Mas ele dizia: não, eu vou ficar aqui, eu fico aqui. Meu lugar é aqui. Aí quando tu vai olhar a lei de Moisés, quando o tabernáculo foi feito, foi dito por Deus: ei, a tribo de Judá tem que ficar na parte da frente. Na frente do templo. O templo era de frente para o sol nascer do sol. O Getsemane, ele passava a noite, era um lugar onde a tribo dele tinha que estar acampada. Ok? Era só esse o motivo, não tinha outro. Amém? Quem está compreendendo? Amém. Ok, então veja bem. Tem mais uma coisa sobre os 11. Jesus queria pôr eles à prova, porque também Jesus falou que aqui muito se deu, muito mais que será comprado. É justo que seja assim. Os caras tiveram um nível de conhecimento muito maior que os outros, sim ou não? Eles estavam muito mais próximos, sim ou não? Então tem que ser cobrado mais lá. Sim ou não? Ora, sim não. Queridos, veja bem. Jesus, quando ele vai atrás desses 2, Jesus, eu amo demais o Senhor Jesus. Na frente do templo, como eu estava dizendo, no Oriente tinha a tribo de Judá, em formato de cedro. A tribo de Judá bem na frente da porta. Aí a esquerda Zebulon e Issacar à direita. Eram as tribos de guerra, as mais fortes, na frente do templo. Vou falar só das que estavam atrás. Atrás do templo, você tem Efraim em cedro. Efraim na frente, Benjamim aqui, lado esquerdo, perdão. Benjamim aqui à esquerda e Manassés ali. Isso parece que eu não estou falando nada, né? Mas preste bem atenção. Jesus foi sepultado ali, ele foi morto fora, mas foi sepultado no Jerusalém, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok. O tempo ele fica de frente para onde o sol nasce, leste, que é leste. Amém? Amém. Okay. Os discípulos de Emaús estavam indo para o oeste. O que tem no oeste, pastor? Bom, além das tribos, além do local do acampamento dele, tem algumas coisas.
Quer que você entenda que esse local, irmãos, fica um pouco a norte de Bet-Semes. Você lembra o que é Bet-Semes? Bet-Semes foi a cidade, o local para onde os filisteus devolveram a arca, depois de sofrerem 7 vezes o juízo de Deus. Em Bet-Semes, se aproveitaram, pegaram o caixote lá de 5 reis, tumores de ouro, rabos de ouro, e aí quiseram ver se tinha mais coisa valiosa dentro da arca. O Senhor matou um bocado de homens lá, 70 homens. Eles disseram: não queremos essa arca, porque ele pode viver com Deus tão santo, ele pode derrubar. Chamaram João de Kiriat Jearim. O que é Kiriat Jearim? É o exato local onde nós chamamos hoje de Emaús. Quem está compreendendo? Olha os números. Filisteus passaram 7 vezes com a arca. Mas em Kiriat Jearim, aquela região ali, depois sai um pouquinho, ficou no caso do outro lado, a arca passou 77 anos. 7 meses com os filisteus. 77 anos ali. Quando Jesus ressuscita, ele não está indo só atrás de 2 para dizer como é que é a regra da igreja, não. Ele está indo lá para dizer o seguinte: ei, a verdadeira arca que sou eu, que tem a plenitude da divindade do Pai, que sou eu, está indo na direção oposta, como quem saía pela porta dos fundos do templo, se houvesse porta, porque assim, o templo é de frente para o nascente, aí tem um santo lugar, depois tem um santo do santo, que é fechado. E lá atrás do santo tem as 3 tribos que eu falei. Amém? Efraim, Manassés, Benjamim. Ok? E Jesus está pegando essa rota. Ele está dizendo: eu estou indo para o lugar onde a arca ficou 77 anos. Para ensinar um outro princípio agora. Amém? Quem está compreendendo? Qual é o princípio que Jesus estava querendo ensinar? Primeiro, é que a presença do Senhor, agora ele iria estar, não mais com um grupo seleto de religiosos, mas com 2 ou mais discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo: ei, eu passei há 3 anos e meio, eu estava acampando na frente do templo, no lugar onde a minha tribo tinha que estar, mas agora eu estou indo para lá porque eu vou percorrer o mundo inteiro. Sabe que as 3 tribos que representam, o que elas representam, as 3 tribos que estão atrás, Benjamim é o rapazinho que nasceu num parto complicado. A amada de Jacó morreu no parto dele. É o cara que nasceu, a mãe dele morreu no parto. Irmão de José, esse é Benjamim. Para ele viver, a mãe morreu. Antes de morrer, a mãe colocou no primeiro nome: filho da minha dor. O pai disse: não, o nome dele será Benjamim, filho da minha destra. Amém? Você sabe o que representa Manassés? Foi o nome que José deu para o filho dele, porque José dizia: eu já esqueci o mal que foi feito para mim. Deve haver perdão. Tem a ver com perdão. Eu já esqueci o mal que foi feito para mim. Meu filho será chamado esquecido, ou esquecimento do mal que eu passei. E sabe o que quer dizer Efraim? Aqui está uma coisa assim. Efraim é fertilidade nível hard. Fertilidade total. Amor para quê? Discípulos de todas as nações. E eles estão atrás, bem atrás do lugar que a gente chama de Santo dos Santos. Jesus percorreu uma direção leste-oeste para nos ensinar esses princípios. Igreja não existe quando uma pessoa só sai por aí se dizendo sábio, santo, ou que tem comunhão com Deus. Guarda esse meu espírito para você, vai ajudar ninguém com isso. Pode ser que até ajude alguém a ser salvo, mas você vai se complicar. Porque quem se isola
Está procurando seus próprios interesses. Está olhando para o meio, né? Jesus não veio para se isolar de ninguém, não. Ele veio para se entregar comigo e você. O outro princípio é esse. A arca esteve 77 anos em Criat Jearim. Depois Davi pegou ela e trouxe para a tenda dele. Não tinha mais tabernáculo, foi queimado. Silão foi queimado junto com o tabernáculo. Davi traz a arca para dentro da tenda dele. Onde era a tenda de Davi? Onde era a tenda de Davi? Onde está o tenda? E o filho de Davi agora está dizendo: eu estive como filho da tribo de Judá, enquanto eu era tribo de Judá. Mas agora eu vou pedir a morte, eu não tenho mais filiação com Judá. Eu sou o filho de Deus vivo. Amém? O propósito agora é outro. Então ele indica essas coisas para nós. Já esqueci o mal que me fizeram. Manassés foi feito sacrifício por mim. Minha mãe morreu. Quem é a nação onde estão os judeus? Israel. O Apocalipse diz que o diabo vai atrás, né? Tem o testemunho de Deus e o testemunho de Cristo. Fala de Deus e o testemunho de Cristo. Então, e a terceira coisa é uma história de muitos frutos. Mas ninguém vai fazer fruto, ninguém vai fazer tanto discípulo fechando os olhos para a necessidade pública. Eu tinha muita coisa para falar sobre o texto, mas o Espírito Santo me guiou assim, eu espero que você possa colher isso no seu coração. Eu acho melhor fazer assim do que aplicar um monte de coisa do texto. Você não sai com uma mensagem que o Senhor queria falar com você. Ele não quer mais a religiosidade vazia. Não é mais da tribo de Judá. Não, agora é maior. Ele é de todas as tribos. Ele comprou de todas as tribos, língua, povo e nação. Gente, para formar um reino para ele. Ele constituiu essas pessoas como rei e sacerdotes. E eles reinaram sobre a terra. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos orar? Sim ou não? Olha, Senhor. 2 porquês. Por quê? Porque ele foi entrar naquele estado. Talvez essa noite você esteja perguntando aí: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo, mas parece que nem está. Eu também já falei isso. A minha época não está errado, não. É a igreja dele que está cega. Está cega para olhar a sua necessidade. Está cega para se mover, para exercer misericórdia. Nós, como igreja, temos que nos arrepender disso, irmãos. Teremos que ir atrás dos discípulos e não vamos. E quando Jesus traz os discípulos, aí fazemos o mínimo que temos que fazer. Perdoa-nos, Senhor. Você pode fazer isso como igreja? Porque você não perdoa como igreja. Tira toda a cegueira, abre os teus olhos sobre a necessidade do meu irmão, da minha irmã. Discípulos do Senhor, daqueles que o Senhor tem nos dado, para que possamos ser povos. Eu quero ser uma voz, eu quero ser mais uma voz, eu quero ser uma pessoa que abraça, que acolhe, que enxerga a necessidade de quem está chegando aqui.
sabe, selado